Fala aí, torcedores! Hoje vamos falar sobre um dos atuais craques da seleção brasileira, aquele que é ídolo do Vasco e jogou muito no Liverpool, o Philippe Coutinho. Embora a maioria de vocês conheça a carreira do craque, eu tenho certeza que você vai se surpreender com, por exemplo, o motivo pela qual ele faz buracos em suas chuteiras, ou então o motivo pelo qual ele recebeu o apelido Pequeno Mágico. Conheça essa e outras curiosidades do craque brasileiro no vídeo de hoje. Mas antes, você gostaria de ganhar dinheiro assistindo futebol? Bom, aí na descrição tem um e-book gratuito que vai te mostrar como você pode fazer isso. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Philippe Coutinho Correa, nascido no Rio de Janeiro em 1992, é atualmente um dos craques da seleção brasileira. E acredite, desde bem pequeno, ele, junto de Neymar, já eram encarados como o futuro da seleção. Embora aqui no Brasil, às vezes isso passe meio despercebido, Coutinho é um dos brasileiros com uma das melhores carreiras na Europa, principalmente para os ingleses. Mas tudo isso começou quando o craque era apenas uma criança. Como já mencionamos, Coutinho é carioca, por isso dá para imaginar que ele surgiria no mundo do futebol em um time do Rio de Janeiro, que foi nada mais nada menos que o gigante da colina, o Vasco da Gama, um dos 4 grandes do Rio. E acredito que os vascaínos vão se lembrar melhor do que ninguém o quanto o craque já impressionava a todos, mesmo jogando na base. Na verdade, desde que tinha mais ou menos 14 anos, ele já era convocado para a seleção brasileira, onde ganhou diversos títulos, como um torneio internacional da Espanha com a seleção sub-14, o título sul-americano sub-15 e por aí vai. Foi nessas convocações também que Coutinho conheceu um de seus maiores parceiros do futebol, o Neymar. E pode acreditar que desde pequenos, os dois já faziam uma dupla e tanto. Claro que com todos esses títulos com a seleção e também alguns que conquistou nas categorias de base do Vasco, Coutinho começou a chamar a atenção de diversos olheiros dos gigantes europeus, além de também começar a ser monitorado pelos principais jornais esportivos do Brasil. Como ficou famoso cedo, enquanto estava com apenas 14 aninhos, o cara já tinha um contrato com a Nike e começou a ser patrocinado pela marca. Que moral, hein? Além disso, em 2008, quando ele tinha 16 anos, um desses gigantes da Europa que já estavam monitorando o craque há um bom tempo, fez uma proposta irrecusável ao Vasco. Estamos falando da poderosa Internazionale de Milão. Mas se você está acompanhando o futebol há pouco tempo, deve estar pensando, que poderosa o quê? A Inter não ganha nada faz anos. E em certo sentido, esse pensamento até está certo, principalmente vendo as últimas temporadas do time italiano. Porém, em 2008, quando Coutinho foi contratado, a Inter tinha um timaço de primeira linha e, com certeza, era um dos elencos mais fortes do mundo. No gol, tinha o monstro Júlio César, que na época era fácil, um dos melhores goleiros do mundo. No setor defensivo, tinha craques como o lateral brasileiro Maicon e o gigante argentino Javier Zanetti, capitão do time. O meio-campo tinha Luiz Figo, que já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, e Patrick Vieira, campeão da Copa do Mundo de 1998 pela França. E no ataque tinha ninguém mais, ninguém menos que Zlatan Ibrahimovic e Adriano Imperador, que estava voando na época. Além de vários outros craques do futebol mundial. E todos eles sendo treinados por José Mourinho, que sem dúvida nenhuma era um dos melhores, se não o melhor treinador do mundo naquela época. Fala aí se não era um timaço! E esse elenco aí foi a base do time campeão da Liga dos Campeões da temporada seguinte, mas isso já é história para um outro vídeo. Enfim, resumindo, a contratação de Coutinho feita pela Inter foi algo gigante para a época e algo muito marcante para nós brasileiros. Afinal, era a nossa maior promessa, saindo para um dos maiores clubes do mundo. Vale lembrar que, embora o literalmente menino Neymar já fosse mencionado na época como um futuro grande craque, ele não era encarado como nossa maior promessa, e sim o Philippe Coutinho. Assim, a Inter pagou cerca de 3,8 milhões de euros por um jovem de apenas 16 anos. Porém, as regras da FIFA dizem que um jogador não pode ser contratado antes de completar 18 anos. Por isso, Coutinho continuou no Vasco por mais algum tempo, até que pudesse finalmente ir para a Itália. Infelizmente para os torcedores da Inter de Milão, Coutinho nunca deslanchou como um grande craque enquanto estava no time.
Embora fosse titular e até fizesse alguns bons jogos, a verdade é que ele nunca foi o que se esperava e até chegou a ser emprestado ao Espanyol, onde foi treinado por Mauricio Pochettino. Mas nem tudo estava perdido na carreira do brasileiro, pois o Liverpool demonstrou interesse no jogador e acabou o contratando em 2013. Foi lá na Inglaterra que Coutinho finalmente se tornou o craque que todos esperávamos, e também foi lá que ele acabou protagonizando uma enorme polêmica. Alguns fotógrafos fotografaram a chuteira do craque em um treinamento, com um enorme buraco perto da região do calcanhar. Todos ficaram se perguntando por que Coutinho fez aquilo. Afinal de contas, não é novidade para ninguém que todos os jogadores profissionais, principalmente os da qualidade de Coutinho, usam as melhores chuteiras possíveis. Então, o que tinha de errado com a chuteira do craque brasileiro? Em uma entrevista, Coutinho acabou revelando o motivo para essa coisa tão estranha e, acredite, isso acabou causando um problema enorme. De acordo com o craque, a chuteira do modelo Mercurial que ele usava tinha um enorme ponto de pressão bem naquela região do calcanhar e a única forma que ele viu de a deixar mais confortável foi fazendo um buraco no calçado. Acho que nem preciso falar que a Nike não gostou nem um pouco dessa declaração, mas no fim das contas, eles acabaram fazendo uma chuteira específica para Philippe Coutinho, que resolveu esse problema de uma vez por todas. No entanto, o que mais chamou a atenção no craque na Inglaterra não foi só essa polêmica com a Nike, mas também seu incrível futebol. Bom, mais uma vez, se você começou a acompanhar o futebol recentemente, não vá pensando que o Liverpool nessa época era o time incrível que é hoje. Na verdade, durante o período que contratou Coutinho, eles estavam meio ruins das pernas e não faziam uma temporada boa já fazia algum tempo. Mas isso começou a mudar com a chegada do brasileiro, que desde sua estreia jogou muita bola no gigante inglês. Inclusive, logo em sua primeira temporada, ele foi indicado ao time da temporada, sendo o único jogador do Liverpool na lista. E tudo melhorou com a chegada do técnico alemão Jürgen Klopp na temporada seguinte. Foi durante esse período que Coutinho ganhou o apelido de Little Magician pelos torcedores do Liverpool. As 5 temporadas que passou jogando a Premier League tornaram Coutinho, finalmente, um dos maiores jogadores do futebol mundial. E todo o seu bom futebol fez o Barcelona desembolsar uma grana enorme para o tornar o substituto de Neymar, que tinha se transferido para o PSG. Os valores não foram divulgados, mas acreditam que gira em torno de 160 milhões de euros, o que o torna o jogador mais caro da história do time catalão. Porém, novamente, Coutinho não demonstrou todo aquele futebol mágico que tinha no Liverpool e acabou sendo emprestado ao Bayern. E aí você, provavelmente, já conhece a história. Na temporada passada, ou na temporada 2019-2020, Coutinho e companhia foram campeões da Liga dos Campeões da UEFA, dando ao Bayern a sexta orelhuda. E o Coutinho voltou a demonstrar o bom futebol que tinha no Liverpool. Agora, ele está de volta no Barcelona, que em meio a uma enorme crise, vê em Coutinho a esperança de ver o time voltar a jogar bem. E aí, sabia de tudo isso sobre a carreira do Coutinho? Deixa aí nos comentários. Vale lembrar que aí na descrição está um e-book gratuito, que vai te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro assistindo futebol, assistindo Coutinho ou o seu time do coração jogar. Além disso, na tela está um outro vídeo curioso. Você conhece a trágica história de como surgiu a famosa cicatriz do Ribéry? Clique no vídeo aí na tela e descubra. Até a próxima, torcedores!